Ártemis, a deusa da caça e da lua, é a imagem típica do espírito feminino independente. Mulher que enfatiza este arquétipo é competente, empreendedora, sente-se completa sem um homem, preferindo investir energia no trabalho e nos seus projetos, concentrada naquilo que lhe importa de fato. Explorar novos territórios é uma de suas tendências que inspira as mulheres atraídas por viagens ou aventuras fantasiosas, pelo contato com a natureza primitiva. Seu padrão de jovem irrequieta pode mudar na meia-idade sob a regência de Ártemis, deusa lunar. A mulher com essa divindade realça que deve controlar sua destrutividade e evitar seu distanciamento emocional, provando a experiência de ser vulnerável. Seu animal sagrado é o urso, embora muitas vezes seja retratada segurando um veado. Porque Ártemis é a deusa da lua? Como o novo programa tem como principal colocar a primeira mulher na lua, a NASA achou apropriado escolher o nome da deusa grega Ártemis para a missão. Ártemis era filha de Zeus, irmã gêmea de deus Apolo, e também deusa da lua. O poder de Ártemis. Ártemis era a deusa da caça, da vida selvagem, da castidade, dos casamentos, entre outros. Ela tinha uma forte ligação com a caça, tendo no arco e flecha um de seus símbolos, além de possuir uma roupa que lhe permitia caçar e cães de caça. Os gregos também a consideravam a protetora das mulheres em trabalho de parto. Considerada uma caçadora, a deusa tinha as mesmas habilidades que o irmão Apolo. Eles dois eram muito semelhantes e tinham poderes sobre pragas e curas. Sempre com uma arma na mão, ou arco e flecha, Ártemis mandava doenças e pragas para os homens e animais como punição, mas também agia com compaixão quando era preciso. Qual flor representa Ártemis? Buquê de rosas médias de cor laranja. Quem Ártemis amava? Eco amava os bosques e os montes, onde muito se distraía. Era querida pela deusa Ártemis, a quem acompanhava em suas caçadas. Qual o significado do nome Ártemis? Frescor, saúde, sadia, irmã de Apolo e filha de Zeus, deusa da luz. O que significa a tatuagem de Ártemis? A tatuagem da deusa Ártemis é uma forma de expressão pessoal e devoção à divindade grega. Ela pode representar diferentes significados a cada pessoa, mas geralmente está associada à força feminina, à proteção e à conexão com a natureza. Como era a aparência da deusa Ártemis? Ártemis, deusa grega, ou Diana, como era conhecida entre os romanos, divindade responsável pelas atividades da caça, é representada como uma imagem lunar, arisca e selvagem, constantemente seguida de perto por feras selvagens, especialmente por cães ou leões, lembrando que seu animal mitológico é o urso. Dizem que quando ela ainda era uma criança, Zeus a questionou sobre seu maior desejo para seu aniversário. Ela lhe pediu sem hesitar que pudesse circular livremente pelas matas, ao lado dos animais ferozes, dispensada para sempre da obrigação de se casar. O pai imediatamente realizou seu sonho. Nas festas em homenagem à lua, eram sempre executadas danças de extrema sensualidade e havia constantemente a presença de um ramo considerado sagrado. Ártemis é considerada tanto uma prostituta sagrada quanto uma virgem responsável pelos partos, pois os mitos a retratam igualmente como o bebê que nasceu primeiro e ajudou a mãe a parir o irmão Apolo. Embora pareça contraditória esta personalidade ambígua de Ártemis, na verdade ela está associada à dupla faceta do feminino, que protege e destrói, concebe e mata. Essa imagem da deusa é difundida especialmente na Ásia Menor. Não se sabe exatamente onde e quando surgiu seu culto, pois os autores que estudam o mito divergem quanto a este ponto. Alguns pesquisadores acreditam que seu nascimento remonta às tribos da Anatólia, exímias caçadoras consideradas berços das famosas Amazonas. Outros creem que ela descende da divindade de Cibele, protetora da natureza, cultuada na Ásia Menor, também representada como uma rainha das feras, rodeada por leões, veados, pássaros e outros exemplares. Há estudos que situam Ártemis ao lado de outras potências lunares, tais como Hecate, também associada às esferas infernais, e Selene. As três compunham uma espécie de trindade da lua. Os italianos a conhecem como Diviana, expressão que deve ser traduzida como deusa e pode ser facilmente ligada ao nome Diana.
Esta deusa da fertilidade animal tinha várias discípulas e eram denominadas ursas. Elas reconheciam sua natureza autoritária e repressora. Os animais ferozes que estão sempre junto a ela representam, por outro lado, o impulso que precisam ser dominados. Sem dúvida, ela é o símbolo maior do feminino, da sua liberdade de autonomia. A lista de pedidos feitos por Ártemis era extensa, e alguns deles foram: ser virgem para sempre. Ser virgem para sempre. Ter um arco e flecha igual ao de Apolo. Ter várias ninfas para cuidar dela. Ganhar uma cidade que Zeus escolhesse para ela. Esses presentes fizeram dela a deusa da caça. Além do arco e flecha, possuía vários cães de caça. Por isso, Ártemis é considerada patrona dos caçadores e constantemente estava caçando. Ela gostava de viver na natureza, e por isso era considerada a deusa da vida selvagem, mantendo uma forte ligação com animais, com javalis e veados. Ártemis permaneceu virgem por toda a sua vida, assim como pediu a seu pai, e fez com que ela fosse relacionada com a castidade. Apesar disso, era considerada a deusa protetora das grávidas, e as mulheres gregas pediam a ela proteção durante o parto. Ela também tinha uma forte ligação com jovens mulheres que estivessem perto de se casar. Sua relação com a castidade era mencionada em mitos gregos. Em dois casos simbólicos foram os de Órion e Acteon. O primeiro era um caçador que tentou estuprá-la e acabou sendo morto por isso. O segundo também era um caçador que ficou conhecido por ter avistado Ártemis nua durante o banho. Como punição, foi transformado em um veado. Dessa forma, Acteon acabou sendo morto pelos seus próprios colegas de caça. Ártemis também participou da Guerra de Troia, conforme o relato de Homero, na Ilíada. Ela foi um dos seus vários deuses que participou do conflito e atuou em defesa dos troianos. Seu apoio a Troia se deu porque Apolo era o patrono dos troianos. Esse conflito se encerrou com a derrota de Troia. Ártemis na religiosidade grega. Ártemis não teve papéis relevantes na mitologia grega, mas na religiosidade era considerada uma das deusas mais importantes de toda a Grécia. Sendo bastante venerada, o culto a Ártemis também se espalhou pela cultura romana. E nesta, ela era conhecida como Diana. Os historiadores afirmam que o culto a Ártemis sofreu forte influência da religiosidade oriental. Seu culto se espalhou por diversas regiões gregas, como Esparta, Perge, Sadir e Lídia. Em muitos desses locais existiam templos e santuários em homenagem à deusa, e era muito comum também oferendas fossem realizadas a ela sempre que um parto fosse bem sucedido. Ártemis ainda ficou conhecida por ter os templos mais populares da antiguidade, o Templo de Ártemis em Éfeso. Essa cidade recepcionava um importante culto a Ártemis e tinha um grande templo que era quase 2 vezes maior que o Panteão, o templo dedicado a Atena e em Atenas. As grandes dimensões desse lugar fizeram com que ele fosse conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo. O culto a Ártemis em Éfeso tinha uma forte relação com fertilidade, muito provavelmente por conta da influência oriental da deusa Ísis.